Olá, uma boa noite a todos que nos assistem agora pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a todos, que todos sejam bem-vindos a mais um programa Unidos pela Palavra. E para dar início à nossa meditação nesta noite, nós vamos cantar o hino Tudo Entregarei, o hino número 302. Neste momento eu convido a todos para fecharem os olhos onde estão, para nós falarmos com Deus através de uma oração. Querido bom Pai, nosso Deus, nós queremos, Senhor, agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos para meditar sobre a Tua Palavra. Queremos pedir que Teu Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos dar sabedoria, entendimento para compreender cada vez mais o que Tu tens a nos dizer, Senhor Deus. E que isso venha servir para o nosso crescimento espiritual. Que possamos cada dia mais estar mais perto do Senhor Jesus. Nós pedimos que abençoe a família de todos nós, abençoe nossos queridos, nossos irmãos na igreja e peço que continue conosco durante todo este momento, Senhor. E é no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Certa vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: os pensamentos sem ação nos conduzem à acomodação. E é verdade isto. Quando estamos acomodados, nós estamos parados, nós estamos sempre na mesma. Nós deixamos de sonhar, deixamos de buscar melhorar cada vez mais. É como se nós estivéssemos apenas sobrevivendo e não mais vivendo de fato, né? Tem a história de uma jovem chamada Sarah Blakely.
era uma jovem de mais ou menos 20 anos, nos seus 20 anos, quando conseguiu um emprego em uma loja, em uma empresa de vender máquinas de fax. Então isso já faz algum tempo, né? Porque hoje já não existem mais máquinas de fax em uso por aí, acredito eu. E ela era uma boa vendedora, era dedicada, esforçada, e ela começou a ter uma boa carreira nessa empresa, onde ficou durante 7 anos. E ela cresceu, mas para ela aquilo ali não bastava. Ela queria conquistar algo mais. Foi quando ela teve a ideia de criar uma roupa para mulheres, uma roupa íntima, modeladora, algo inovador para a época. E ela então chamou esta roupa de Spanx. Então é a marca que ela deu para o produto dela. Até que ela conseguiu um comprador das lojas Neiman Marcus, uma rede de lojas de roupas muito conhecidas nos Estados Unidos e creio eu também pelo mundo. E até que ela conseguiu uma reunião com os compradores e apresentou o seu produto, e lá deram a oportunidade para ela vender. Ela juntou durante 2 anos, desde quando ela teve essa ideia da roupa, durante 2 anos, até mais ou menos seus 29 anos, e ela, então, foi que ela patenteou e apresentou essas roupas. Ela conseguiu um espaço na prateleira, né? Disseram para ela, olha, nós vamos dar um espaço na prateleira e coloca lá sua roupa, né? Sua roupa íntima. Mas ela imediatamente percebeu que aquilo ali não seria o bastante para que ela pudesse conquistar o mercado. E ela pediu mais, ela ousou pedir mais, então, naquele momento. Ela não se contentou apenas em ter a sua roupa ali num corredor qualquer da loja esquecida. Então ela pediu que fosse posicionada estrategicamente. Então ela pediu que as roupas delas ficassem à mostra, bem próximo dos caixas. Também pediu que tivesse uma embalagem visível, mostrando fotos do antes e do depois, né? As mulheres que usam e antes de usar roupa e depois de usar roupa. E também pediu treinamento de vendedoras e também demonstrou de forma prática ali, na hora, como é que funcionava a roupa. E aquilo se tornou algo muito famoso, aquela marca daquela mulher. Com base nessa história, eu queria nos levar a meditar em uma outra história, dessa vez que está lá em Josué capítulo 15, dos versículos 13 ao 19. Por providência, nós temos aqui, neste mesmo trecho, 2 histórias em que, 2 momentos em que não há acomodação. A acomodação não é algo que foi na vida dessas pessoas. Nós temos aqui a conquista de Caleb sobre Hebrom. E lá em Josué capítulo 15, versículo 13, nós podemos meditar agora e ver o que diz. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu a Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Cesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então aqui nós temos a história o momento em que Caleb ia herdar a terra para ele, né? Para ele e para sua família. E ele deixou que as terras fossem todas divididas entre as 9 tribos e meia, e deixou a dele por último. E pediu que fosse uma terra em que estivesse habitada. E era uma terra gigante, justamente a terra em que os espias, quando vieram a primeira vez conhecer a terra, tiveram medo dos gigantes que haviam lá e disseram que o povo nunca ia entrar lá. Ele quis justamente essas terras. E pronto, ele conquistou as terras e ele ousou ter mais. Ele subiu aos habitantes de Derbe, como diz no verso 15, subiu aos habitantes de Derbe, cujo nome Dante era Kiriat Sefer.
Então, ele não ficou somente ali em Hebrom, em Kiriat Arba, mas também ele tentou conquistar outra terra e conseguiu. Mas não foi ele diretamente. Ele disse no verso 16 o seguinte: então aqui nós temos a primeira experiência, não é? O primeiro exemplo de Caleb, que ele ousou conquistar mais terras. E no verso 16 disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefé e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Então ele disse: quem conquistar aquela outra terra ali, que ele já estava almejando, né, iria ter a filha dele por mulher. E no verso 17 diz: tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, este lhe deu a filha Axa por mulher. Então, o que nós temos aqui, Otiniel, né, irmão, filho de Kenaz, que é irmão de Caleb, foi lá e conquistou a terra. Então, Caleb deu a mulher para ele. E agora nós temos aqui a história de Axa, que é o exemplo que eu queria mostrar. Axa, uma mulher que ela ousou mais, ousou querer ter mais. E lá diz no verso 18: esta Axa, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Então, ela falou com seu marido, não é, seu novo marido, e pediu: olha, peça um campo ao meu pai. E o pai deu um campo, um terreno para eles habitarem. E só que ela não se contentou apenas com isso, né? Ela respeitosamente falou com seu marido, insistiu com ele para que ele pedisse esse campo, ele foi e pediu o campo. Aqui nós temos a história de uma mulher que tinha sabedoria, né, que provavelmente foi bem instruída no seu lar, teve como exemplo o pai, Caleb, alguém determinado, alguém ousado, que confiava no Senhor. Da mesma maneira, ela também era alguém que confiava em Deus, temente a Deus, e em respeito ao seu marido, pediu que ele fosse pedir a terra para o seu pai. Seu pai cedeu, e Otiniel, nada mais, nada menos, ele se tornou um juiz em Israel. E foi ele um libertador do povo, quando o povo estava nas mãos de povos inimigos, e foi através de Otiniel e que ele trouxe paz para Israel durante mais ou menos 40 anos. E aqui nós temos mais. Ela apeou do jumento. Vejam bem. Assim que o pai deu as terras para eles, as terras, né, eram terras secas, nós vamos ver isso mais à frente. Ela apeou do jumento, quer dizer, ela desceu do jumento. E isso demonstrava uma atitude humilde de uma mulher que desce do jumento para se apresentar ou para falar com o Senhor, com o seu Senhor, com o seu marido, ou no caso aqui, com o seu pai. Nós temos uma história interessante também, lá mais para trás um pouquinho, em Gênesis, em que Rebeca também apeou do camelo quando viu o seu futuro marido ali se aproximando, que era Isaac. Ela desceu do camelo para se apresentar a ele. Então era uma forma humilde das mulheres se apresentarem, e Caleb lhe perguntou, seu pai perguntou: o que desejas? No final do verso 18, e no 19 diz: respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então veja, Rebeca, Axa, ela reconheceu a bênção de Deus, né? Ela recebeu a terra seca do seu pai, mas precisava de mais, porque aquela terra era improdutiva, mas não tinha água, era uma terra seca. E o seu pai lhe disse, então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então deu outras terras de onde tinha água, e a partir daí ela pôde
então ter uma terra produtiva. Essa história nos ensina que devemos ter clareza do que realmente precisamos e ter coragem para buscar. E a Spanx hoje, que é a marca daquela roupa que eu falei no início, ela se tornou uma marca muito famosa e bilionária. A senhora Sarah Blakely, ela uma senhora que crê em Deus, vive com a sua família, tem 4 filhos, e ela ousou ter mais. Da mesma forma, Axa, nós vimos que ela tinha sabedoria. Ela tinha sabedoria que para reconhecer que o que ela recebeu até aquele momento não era suficiente. E tudo bem se pedir mais, porque precisava tornar o campo fértil. Da mesma maneira, muitas vezes em nossa vida, nós estamos acomodados, nós recebemos aquele primeiro leite, como Paulo fala, e chega um momento em que nós temos que perceber que precisamos de mais. Na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. Podemos aplicar essa experiência na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, para nós buscarmos sempre crescer cada vez mais. E claro que Deus quer que nós cresçamos cada vez mais. E Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz ainda o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que nós cresçamos em todos os aspectos da nossa vida. E principalmente que nós não nos acomodemos neste mundo, com as coisas que há neste mundo, com as distrações que podem nos desanimar espiritualmente, sem que nós percebamos muitas vezes, ou muitas vezes ficar com a vida realmente acomodada, achando que o que tem já é suficiente. Deus nos abençoa a cada dia. Mas para os seus filhos fiéis, como Axa era uma serva fiel do Senhor, temente a Deus, que respeitava o seu pai, o seu marido, ela certamente foi abençoada. Assim como ela, Deus também tem uma bênção especial para os seus filhos que são obedientes e tementes a Ele. Nós precisamos sim buscar cada vez mais compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e fazermos a sua vontade. Ele vai nos dar clareza para buscarmos melhores bênçãos para nós, para a nossa vida. Jeremias 29:13 também diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então nós temos que buscar melhorar nos nossos estudos acadêmicos, buscar melhorar no nosso trabalho. Não necessariamente precisamos mudar de trabalho, mas onde nós estamos, o que nós pudermos fazer melhor, para dar um testemunho melhor do Deus que nós servimos, fazendo um trabalho com excelência, ou quem sabe realmente buscando um trabalho melhor, uma área melhor, ou enfim, nós temos diversas maneiras de crescer e Deus nos dá a capacidade para isso. Jesus também nos diz claramente lá em Mateus 7:7-8, que diz o seguinte: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Muitas vezes Deus quer que nós fechemos alguma porta, algo que está errado na nossa vida, que nós abandonemos nossos erros, nossos pecados, para que possamos ter clareza e condições de abrir as portas que Ele coloca à nossa frente. Ele quer nos abençoar, Ele quer principalmente nos preparar para alcançar uma terra fértil, uma terra frutífera,
e principalmente as mansões celestiais, que é o nosso principal objetivo. Então, que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento para buscarmos bênçãos, que muitas vezes são bênçãos que complementam outras bênçãos na nossa vida, para que possamos ser frutíferos e para que possamos fazer cada vez mais para a honra e glória dele. Que Deus nos abençoe a todos. E eu convido, então, para encerrar, cantarmos o hino número 378, Mais Perto Quero Estar. Que Deus abençoe a todos nós e gostaria então neste momento de terminar com uma oração. Querido Pai, nós queremos, Senhor, agradecer por toda a providência que tens nos dado, Senhor. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor Deus, pelo alimento, pelo trabalho que temos. E sabemos que sempre há novos desafios, mesmo na nossa vida espiritual, por isso nós pedimos que nos ajude a crescer cada vez mais. Também quero pedir por aqueles que têm falta de alguma destas coisas, Senhor Deus, que não percam a fé de que o Senhor pode dar tudo para cada um de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que tivermos necessidade. Pois sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós, Pai. O Senhor conhece a necessidade e o que precisamos. Ajuda-nos a confiar e a entregar cada vez mais a nossa vida em Tuas mãos. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e até a próxima.